Bom dia a todos, saúdo a todos com a paz de Cristo. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra para compartilhar com você para o momento de comunhão. Se você não percebeu, eu estou na minha casa. Então, a gente tem que aturar uns barulhos que aparecem. Tem homens na rua, escavando o chão. Tem um galo que canta não só de madrugada, de vez em quando ele canta também. Então, não se assuste nem estranhe alguns barulhos que às vezes aparecem, porque nós não estamos num estúdio de gravação, nós estamos improvisando, fazendo aquilo que nós podemos fazer de melhor. E eu queria dar uns avisos. Hoje é um culto de Santa Ceia, você ainda tem tempo de preparar aí o teu suco de uva, um pedaço de pão, para participar da Santa Ceia. Eu vou pregar a palavra, compartilhar a palavra e depois o pastor Rafael, lá da igreja, ele vai estar servindo a Santa Ceia online. É uma gravação também lá na igreja. E eu queria aproveitar também esses momentos para dar alguns avisos. Nós já fomos liberados e nós vamos voltar a ter encontros presenciais no mês, agora no último domingo do mês de junho, dia 28. Presta atenção porque, como a gente vinha falando aqui, né? A nossa volta vai ter que ser reorganizada, redesenhada, planejada. Né? A igreja já está preparada para receber menos pessoas. Não é? Nós vamos ter uma limitação de, no máximo, 90 pessoas. Essas 90 pessoas vão ficar espalhadas. Estamos organizando isso da melhor forma. Você tem que ir para a igreja de máscara. Vai ter álcool gel disponível. Estamos desaconselhando, não estamos proibindo, estamos desaconselhando aos mais velhos, mais de 60 anos, aqueles que têm comorbidades, têm hipertensão, têm diabetes, têm asma, têm bronquite, têm doenças outras, que fiquem em casa. Né? Não vá para a igreja, porque nós vamos fazer o seguinte: no domingo que vem, nós estamos no domingo 21, no domingo 28, no domingo que vem, às 9 horas, o pastor Rafael Berigui vai estar ministrando a palavra na igreja, num culto presencial. Depois, para aqueles que não vão à igreja, eu estarei trazendo a palavra online às 11 horas, não mais às 10 como a gente estava fazendo, mas às 11, para que tenha oportunidade do pessoal ir para o culto das 9 horas, aqueles que podem, se quiserem depois assistir outra vez, se quiserem. O culto ele vai ter uma duração menor, porque isso é a direção que a gente está recebendo do conselho. O culto tem que ter de 1 hora a 1h30. Então vai ser um culto menor. Como eu dizia, às 9 horas, pastor Rafael na igreja, às 11 horas eu online, às 19 horas, pastor João Paulo também vai estar lá na igreja ministrando a palavra de Deus às 19 horas. Durante a semana, no mês de julho, ainda não estaremos nos reunindo. Vamos aguardar ainda para voltar nos cultos durante a semana.
E tudo isso depende, querido, dos acontecimentos. Amanhã baixa um decreto aí e a gente tem que mudar tudo. Então, estamos planejando, mas vai depender dos acontecimentos externos, as coisas que se decidem externas. Então, já fica esses avisos aí para você ficar sabendo que domingo que vem haverá culto às 9 horas da manhã, presencial, às 11 horas online, às 19 horas presencial. Tá bom? E na outra semana, na primeira semana de julho, aí nós vamos fazer a Santa Ceia lá na igreja. Também vai exigir de nós uma série de procedimentos para fazer isso. Tá bom? Fica com esses avisos, conta para os seus amigos. Não esqueça de convidar os amigos para assistir essa palavra. Não se esqueça de dar o seu like para fortalecer o canal. Se você ainda não está inscrito no YouTube, faça a sua inscrição no YouTube. Segundo me informam, a transmissão pelo YouTube é melhor do que a transmissão pelo Facebook. São os universitários que me dão essas informações. Tá bom? Então, como eu disse no princípio, se você não ouviu, nós vamos compartilhar uma palavra e após essa palavra, o pastor Rafael Berigui estará servindo a Santa Ceia. Então você tem tempo ainda de se preparar aí para participar. E no primeiro domingo de julho, nós estaremos fazendo isso lá na igreja, também às 9 horas da manhã. Mudou tudo, minha gente. Então temos que nos adaptar às novas possibilidades que a vida está trazendo para nós. Espero que você esteja bem, esteja saudável, que essa palavra venha alimentar o seu coração. Eu vou abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, e vou ler os versículos de 1 a 12. Repita isso para você. Eu vou conseguir. Se tem alguém perto de você, diga para essa pessoa, você vai conseguir. Preste atenção. Evangelho de Marcos é um texto antigo, mas quanta coisa nova aqui. A palavra de Deus é extraordinária. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, Jesus, por causa da multidão, descobriram esses 4 homens o eirado, o telhado, no ponto correspondente em que Jesus estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E estes, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados,
disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, ao mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vamos orar? Pai querido e amado, é com muita gratidão no nosso coração pela vida de cada um, por cada um de nós. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos revigorado. E agora, ao ouvirmos a Tua palavra, compartilharmos a Tua palavra, essa palavra nos prepare para, ao participarmos da mesa do Senhor, feita dessa forma hoje, de uma maneira totalmente informal, dentro das nossas próprias casas, o Senhor esteja presente com cada um de nós. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, traz paz àquele que está angustiado, aflito, que Teu Santo Espírito tenha liberdade para fazer o que for necessário na vida de cada um de nós. Desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. No recente isolamento social que alguns de nós ainda estamos vivendo, né? Mas nesse período aí que passou de mais de 90 dias, algumas pessoas nos surpreenderam. Talvez isso tenha acontecido com você também. Nos surpreenderam porque elas se mostraram ativas, atuantes, ajudaram, colaboraram, especialmente ajudaram aqueles que vivem sozinhos, que têm dificuldade. Foram muitas pessoas que colaboraram, que ajudaram, que de alguma forma ajudaram a vida de alguém que precisava. Infelizmente, talvez, também, outros nos decepcionaram. Por que eles nos decepcionaram? Porque outros ficaram indiferentes, distantes, não é? Desinteressados. E foi motivo, talvez, puxa, fulano, que podia ter me ajudado, nem se interessou, né? Isso alguns de nós vivemos. Estou falando isso aqui porque esse texto, mais uma vez, nos fala de um homem que vivia em isolamento social. Esse homem tinha uma doença crônica que paralisava ele, que mantinha ele preso a um estado de distanciamento das pessoas, de isolamento das pessoas. Se tem um doente que é difícil de ser tratado, de lidar com ele, é o doente crônico. É o doente que tem uma dor crônica. É um doente que é dependente, que depende de outras pessoas, que precisa de pessoas cuidando dele. Esse é um paciente que é muito difícil de se lidar. Por ele viver uma paralisia, por ele viver uma enfermidade, uma doença crônica, uma dor crônica, uma dependência crônica, por ele viver isso, não tem como ele não se tornar um paciente lamuriento, não tem como ele não se tornar um paciente que reclama, que murmura, que se queixa, desesperançado. Então, esse paciente crônico, representado aqui por esse homem, podem nos lembrar muitas pessoas que nós conhecemos, né? No entanto, esse homem, que podia ser uma pessoa meia deprimida,
para baixo, sempre reclamando. Esse homem era um privilegiado, porque ele tinha 4 pessoas, 4 amigos que se interessavam por ele, apesar da enfermidade dele, apesar da sua doença crônica, apesar da sua paralisia, apesar de alguns momentos talvez ele ser uma pessoa difícil de se suportar, de aguentar, porque o paciente crônico ele reclama muito. E ele tinha 4 homens que se interessavam para ele. E é interessante isso, querido, porque hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão muito desinteressadas uma das outras. Hoje é difícil você ver atos de humanidade. Hoje é difícil você ver as pessoas sensíveis, afetadas. As pessoas hoje estão muito indiferentes. Hoje se mata com uma facilidade. Liga a televisão, você vai ver. Se mata com muita facilidade. Eu estou repetindo uma coisa que eu já falei. O ser humano está se tornando desumano. Ele está perdendo a sua humanidade. Ele está se tornando apático, frio. Como Jesus disse, que no final dos tempos o amor ia esfriar, que os homens seriam desafeiçoados, quer dizer, não teriam nenhuma forma de afeto, de sentimento, de emoção uns com os outros. Então, como eu dizia, hoje está comum, matou, morreu, estamos próximos aos 50 mil mortos e muitas pessoas indiferentes, como se nada tivesse acontecendo, apática, distante. E esse texto aqui é interessante, porque ele nos faz ver vários pontos de vista aqui. Primeiro, esses amigos desse paralítico. Procura-se por pessoas assim hoje. Procura-se pessoas que se interessam por aqueles que estão com doenças crônicas, por aqueles que estão paralisados, por aqueles que estão isolados, distanciados. Hoje se procura por esse tipo de pessoas, como esses amigos aqui desse paralítico. E aqui tem umas coisas interessantes. Tem os amigos, tem o próprio paralítico, tem a atitude de Jesus, tem a atitude dos escribas, e eu queria passar aqui um pouquinho, porque nós vemos aqui ações diferentes, nós vemos aqui atitudes diferentes, e para a gente se avaliar, para a gente se examinar, para a gente nos aproximarmos dessa mesa que o Senhor nos oferece e ela trazer bênçãos para as nossas vidas. Primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção, que nós temos que aprender, é com os amigos desse paralítico. Como eu dizia, hoje são raras as pessoas assim, interessadas em pessoas doentes, em pessoas com doenças crônicas, em pessoas que dão trabalho, em pessoas que desgastam, com pessoas que dependem completamente dos outros. Hoje é raro. Procura-se por amigos como desse paralítico aqui. E eles tinham várias qualidades. Além deles se interessarem por esse homem paralítico, eles demonstraram muita humanidade em se interessar pela vida desse homem.
Ajudar pessoas, querida, às vezes é um grande desafio. Às vezes, famílias, presta atenção, famílias. Às vezes a família tem que se dividir, porque não dá para um só cuidar. Precisa de ajuda, precisa, né, compartilhar. A família às vezes tem que se unir, vamos ajudar a tia tal, vamos ajudar a avó tal. Uma hora é um filho, uma hora é uma filha, uma hora é um neto, uma hora é uma sobrinha, uma hora... Porque às vezes ficar tudo nas costas de um só para cuidar é pesado. Aquela pessoa acaba adoecendo, e aquela pessoa acaba adoecendo, quem vai cuidar? Então é interessante, existem pessoas que precisam de 4 para cuidar. Esse homem aqui tinha 4 pessoas que cuidavam dele, né? E esses homens, como eu dizia, eles tinham qualidades, porque eles venceram vários obstáculos para levar esse paralítico até o Senhor Jesus. Eles encontraram a casa cheia, eles não conseguiam se aproximar, eles subiram no eirado, no telhado, eles abriram um buraco, eles desceram com o homem. Então nós vemos aqui, chamar sua atenção, em primeiro lugar, esses homens tinham fé. Eles fizeram tudo isso porque eles tinham fé que o Senhor Jesus tinha uma solução, que o Senhor Jesus podia resolver a questão daquele homem. O segundo lugar que a gente percebe desses homens é que eles foram humanos. Eles usaram da humanidade deles para ajudar esse homem. E hoje, esse tipo de humanidade que se interessa pelos outros, né, que se interessa por gente que dá trabalho, humanidade que se interessa por gente que é difícil, humanidade por gente que está sempre reclamando, está sempre se queixando, está sempre com dor, está sempre reclamando de alguma coisa, está sempre sofrendo. Esse tipo de humanidade está difícil. Não se encontra assim tão facilmente. A grande maioria hoje são indiferentes, são distantes. Então eu estou falando essas coisas aqui porque é uma coisa que a gente tem falado muito dos evangelhos, que muitas vezes antes de um milagre acontecer, atos de humanidade aconteceram. Eu dizia de uma outra vez, não é, que a igreja hoje ela precisa se tornar mais humana. Igreja não é tribunal. Igreja não é polícia. Igreja é um lugar onde tem pessoas doentes, onde tem pessoas machucadas, onde tem pessoas perdidas, onde tem pessoas que reclamam dia e noite, e reclamam porque tem uma razão de reclamar. E se as pessoas não encontrarem humanidade dentro de uma igreja, que milagre que vai acontecer? Ainda quarta-feira falávamos aqui, né? Jesus antes de curar o leproso, Jesus tocou. Tocar é um ato de humanidade. Depois é que Jesus operou o milagre. Então, esses homens aqui fizeram uma série de atos de humanidade, carregaram o paralítico, subiram com ele, desceram com ele, colocaram ele diante de Jesus,
Presta atenção, querido, são atos de humanidade que qualquer um de nós pode fazer. Então, vou fazer aqui uma pergunta inusitada. Nessa manhã que a gente se examina, será que eu tenho sido humano? Eu que quero ver milagres, eu que quero ver manifestação de poder, eu que quero ver o reino de Deus, eu que quero ver o cego enxergar. Será que eu tenho sido humano? Eu tenho prestado atenção a quem está sofrendo? Eu tenho olhado para quem está sofrendo? Tenho tido a paciência para suportar o insuportável? Será que eu tenho exercido a minha humanidade? Será que a Igreja de Jesus Cristo hoje tem se interessado pelos que estão sofrendo? Pelos que estão paralisados? Será que o sofrimento dos outros, essas pessoas todas que estão morrendo, tem me afetado? Será que eu tenho chorado quando eu ouço algumas histórias? Será que nós temos sido humanos de prestar atenção em quem está sofrendo perto da gente? Antes de Jesus exercer o sobrenatural, primeiro ele era humano. Quando chegou na casa da sogra de Pedro, diz que Jesus pegou na mão dela. E esse gesto, minha gente, faz muita diferença. Você numa aflição, numa angústia, num desespero, deitado na estrada Rio Petrópolis depois de um acidente, e alguém segura a tua mão, você não sabe a diferença que isso faz na vida daquela pessoa. Quando você vai visitar alguém no hospital e segura a mão daquela pessoa e olha para ela e se emociona com ela, isso tem um poder tremendo, queridos. Tem milagres que nós podemos realizar só com a nossa humanidade. Só com a humanidade, ouvindo alguém, escutando alguém, dando tempo para alguém, dando comida para alguém. Só com a nossa humanidade a gente pode curar muita gente. Agora você imagina com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, não é? Então, a gente não tem nenhuma indicação aqui nesse texto que esse homem tinha fé. Eu creio que quem tinha fé aqui eram os 4 homens. Então, eu repito, nossos atos de humanidade podem provocar um milagre. Só a nossa humanidade. Olhar, ver, escutar, tocar, orar, abençoar, aguentar, ouvir. Só ouvindo você pode estar curando alguém. E aí a pessoa diz, ai, fiquei tão bem depois de conversar com você, fiquei tão aliviado. O que você fez? Apenas ouviu. Nem botou, impôs as mãos, nem ungiu com óleo, não fez nada. O fato de ouvir já trouxe cura àquela pessoa. Mas diz aqui, eu estava falando das qualidades desses homens, Jesus viu nessas ações desses homens, nesse movimento, nessa iniciativa dele, Jesus viu fé nas ações de humanidade dele. Será que Jesus tem visto fé em nossas ações de humanidade?
Será que aquilo que eu estou fazendo, Jesus também está vendo fé? Diz a palavra que, vendo-lhes a fé, o paralítico estava lá, não sabia de nada. Vendo-lhes a fé, Jesus disse: teus pecados estão perdoados. Há quem diga, por causa disso, teus pecados estão perdoados. Há quem diga que essa doença era fruto de um pecado. Já outros dizem o contrário, que foi a doença que gerou o pecado. Porque tem gente que quando adoece, ela fica numa revolta, numa raiva contra Deus. Aí a doença gera um pecado. Então, não vamos entrar aqui na polêmica. Eu acho que as duas coisas podem acontecer. Pecado gerar doença, doença gerar pecado. Porque às vezes a pessoa fica numa amargura, numa revolta, numa raiva. Mas eu enxergo mais, às vezes eu fico imaginando que Jesus olhou para aquele homem e Jesus percebeu muito mais do que a paralisia dele, percebeu muito mais a acusação dele. Jesus percebeu que o corpo dele expressava algo que talvez estivesse dentro dele. Eu gosto de dizer isso, viu? Quando a gente não expressa, quando a gente não fala o que tem que falar, aqui você engole. Aquilo que você não bota para fora, você imprime no corpo. Lembra daquela raiva que tu engoliu? Outro dia eu conversava com uma irmã e a irmã estava dizendo: eu estou com uma dor no estômago muito forte. De repente apareceu. Eu digo: pode fazer uma pergunta meio idiota? Você tem engolido alguma coisa que está difícil de engolir? A irmã: pastor, o senhor falou no lugar certo. Tenho engolido muito sapo, tenho engolido muita coisa que eu não concordo, tenho engolido muita coisa que eu não aceito e eu não falo nada, eu engulo tudo. Aí o estômago grita. Jesus percebeu aqui, queridos, que esse homem, o problema dele não era só a paralisia, não. Não sei se esse homem tinha culpa, se tinha pecados. Jesus, teus pecados estão perdoados. Não sei se esse homem vivia debaixo de culpa, de condenação, de acusação. Não sei o que esse homem vivia. E Jesus percebeu antes de falar qualquer coisa. Você viu? Jesus não falou nada, sai andando. Não. Teus pecados estão perdoados. Jesus viu naquele homem uma dor de ordem emocional, espiritual, uma culpa, uma condenação, uma acusação, alguma coisa que ele carregava dentro dele. Então Jesus percebeu isso e Jesus primeiro lidou com essa questão de ordem interna. Se Jesus disse: teus pecados estão perdoados, esse homem aqui era um poço de culpa. Esse homem aqui se sentia culpado de alguma coisa. Provavelmente se sentia condenado, acusado, que não tinha merecimento de estar vivo. E Jesus primeiro lidou com a ordem interna dele. Jesus hoje olha para você, ele vê a tua dor, ele vê você pelo lado de dentro. Ele vê a angústia da tua alma, ele vê a dor que você carrega aí dentro do teu coração. É claro que ele vê o que está acontecendo, ele vê a doença, ele vê a paralisia. Mas Jesus primeiro viu
o lado de dentro, se preocupou primeiro com esse problema de ordem interna, para depois Jesus tratar o físico dele, né? Então, palavra para a gente, palavra para você, para mim, para todos nós. Jesus hoje, ele vê você integral. Não é? Eu me lembro meus tempos de médico, quando o paciente chegava, olha, o problema está aqui. É isso aqui o meu problema. Só que só de ler aquilo ali, eu já sabia o que estava por detrás. Eu já sabia. Já dava o diagnóstico do que estava acontecendo na vida daquela pessoa. E aí a pessoa perguntava, o senhor esteve na minha casa? Quem foi que lhe contou isso? Então Jesus, quando olha para mim, para você, ele vê as nossas dores internas. O que é que nos angustia por dentro? O que está espeso? O que é mágoa? O que é raiva engolida? Jesus vê tudo isso, mas ele vê também o que é que está do lado de fora. O que é que está acontecendo do lado de fora. E Jesus, primeiro ele disse, né? Teus pecados estão perdoados. Em seguida que ele disse, toma teu leito e vai para a tua casa. Levante-se, toma teu leito e vai para a tua casa. Aí é que ele deu uma palavra de cura, de restauração. Presta atenção, já estou me aproximando do final. Aonde tiver pessoas tratadas com humanidade, com respeito, com perdão, com compaixão, com misericórdia, né? Onde tiver pessoas tirando culpa, condenação, acusação, peso das costas de alguém, porque Jesus estava ali tirando um peso das costas daquele homem. Teus pecados estão perdoados. Você pode contar que você vai encontrar também nesse lugar resistência. Coração duro. A incredulidade também vai estar presença. Como ele se atreve a falar assim? Aí aqui já estão se dirigindo para Jesus. Presta atenção, querido, que às vezes tem um escriba bem perto da gente. Só Deus é que pode perdoar. Esses escribas aqui são uma representação daqueles que às vezes estão perto da gente. Não adianta mais nada orar. Orar para quê? Isso aí não tem solução, isso aí não tem saída. Sempre vão ter esses que vão fazer resistência. Jesus, onde ele estava, ele encontrava resistência. Né? Mas Jesus disse, independente, já que vocês estão falando, dizendo que não tem solução, que não tem saída, que eu não posso dizer o que eu estou dizendo, Jesus se virou. Aí é que Jesus, olha só, até aqui Jesus só estava falando com o homem. Aí que Jesus disse, levante-se. Aí ele deu uma palavra, quando Deus fala, ele pede alguma coisa. Levante-se, pegue o teu leito e vá para casa. Sempre que Deus fala, querido, ele pede alguma coisa. Vai mostrar na tua casa o que eu fiz por você. Presta atenção, queridos, que isso ia exigir muita coisa desse ex-paralítico. Porque ele tinha que se levantar, ele tinha que sair da maca, ele tinha que voltar a andar, talvez precisasse até aprender a andar. Eu já quebrei a perna, fiquei 60 dias imobilizada e que medo de colocar aquela perna no chão. Então esse homem talvez aqui tivesse uma série de coisas, ele não ia mais ter que viver isolado, na solidão, dependente, ia ter que assumir a vida dele, ia ter que trabalhar, ia ter que ganhar dinheiro, ia ter que viver uma vida independente. O desafio aqui é de todo lado, querido. Desafio do paralítico. Isso parece com a gente, queridos. Então aí, ó, vão para a rua, vão trabalhar,
Vão fazer as coisas, use a máscara. Mas está na hora. E quanta gente presa dentro de casa. Ah, eu não saio de casa. Ah, eu não saio de casa. Não, eu não saio de casa. Eu não caio. Tem gente que pode, né? Tem outros que vão com máscara, vão de tudo, de óculos, de viseira, vão de tudo trabalhar. Mas essa situação aqui do paralítico, ele teria que aprender a andar, a viver, a dar conta da sua própria vida. Por isso que Jesus lá no outro perguntou, tu quer ser curado? Tem muita gente hoje, querido, que não quer ser curado. Porque ser curado significa eu vou ter que dar conta da minha vida. Eu vou ter que assumir a minha vida. Eu vou ter que ganhar meu dinheiro. Eu vou ter que correr atrás das coisas. E tem muita gente que não quer. Como eu dizia na outra ocasião, tem leproso que fica fora da cidade, traz para mim. Mas tem leproso que entra na cidade, se joga nos pés de Jesus e diz, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Eu me lembro de uma história, vou encerrar, tá? Me perdoe. Eu me lembro de uma história que eu li de uma certa onça que ela era, como é que a gente diz assim, ela era especial, já estava em extinção, era uma onça que ela foi capturada em algum lugar e reservaram ela para botar num zoológico que estava sendo preparado num outro lugar. Isso é uma história. E só que o zoológico ainda estava sendo preparado, porque era um lugar de grandes dimensões. E como não tinha ainda um lugar para botar a onça, que foi capturada, imagina, tiraram uma onça da selva, botaram ela numa jaula pequena, redonda. E conversa vai, conversa vem, essa onda teve que ficar vários meses dentro dessa jaula. E a única opção que ela tinha, davam comida para ela, davam água para ela, a única opção que ela tinha era ficar circulando dentro da jaula. A jaula era pequenininha, mas ela ficava andando, rodando dentro da jaula. E assim ela viveu por vários meses, até que um dia o zoológico ficou pronto e prepararam um habitat especial para a onça, um lugar grande, espaçoso, tinha um riacho, tinha uma fonte de água, tinha uma caverna, tinha uma árvore para a onça subir, tinha bastante lugar para ela se movimentar e fazer o que ela fizesse. Só que o que eles notaram? O cuidador dela notou que a onça ficava no mesmo lugar, rodando, rodando, rodando. E o cuidador disse, meu Deus, ela está condicionada àquela jaula em que ela ficou vários meses. Então o domador, esperto, o que ele começou a fazer? Ele que levava o alimento, ele foi colocando o alimento cada dia mais longe desse círculo onde ela ficava caminhando. Um dia ele botou perto do riacho, um dia ele botou perto da árvore, um dia ele botou do outro lado, ele foi tirando e a onça começou a sair daquele círculo vicioso e ir para outros lugares, até que chegou um dia que ela caminhava com liberdade, ela caminhava com liberdade em todo o espaço que tinha
sido preparado para ela. Quer dizer, ela conseguiu sair daquele círculo. Às vezes, querido, a vida nos coloca num círculo repetitivo. As mesmas coisas, todo dia o mesmo do mesmo. Aí Deus, às vezes, providencia alguma coisa que nos tire desse círculo, que nos tire dessa maca, que nos tire dessa paralisia, que nos tire dessa acomodação. Ele vai nos dando situações que nos obrigam a fazer outras coisas. Assim como a onça conseguiu, nós também vamos conseguir, queridos. Estamos assustados, estamos amedrontados, mas nós vamos conseguir ir para a rua, vamos conseguir ir para o trabalho, vamos conseguir ir para a igreja, vamos conseguir fazer coisas além disso dessa limitação em que você se vê hoje. Tenha coragem, você vai conseguir. Aquela onça conseguiu, você vai conseguir também. Que nós possamos aplicar esse texto na nossa vida e examinar hoje, né? Como está a minha fé hoje no meio disso? Será que a minha fé tem provocado movimentos, ações, iniciativas? Às vezes, como eu dizia, querido, atos de humanidade. Será que eu tenho me interessado por aqueles que estão paralisados? Será que, Deus, eu tenho tido disposição para enfrentar os obstáculos que eu preciso vencer? Coragem para sair. Coragem para sair dessa situação que eu me vejo. Tá bom? Que o Espírito Santo aplique essa palavra da melhor forma na sua vida. Eu vou fazer uma oração por você e em seguida o pastor Rafael vai entrar e vai servir a ceia do Senhor. Aí no seu lugar, abaixa a sua cabeça. Não sei qual é a situação que você está enfrentando. Talvez você também esteja isolado, dependente de pessoas, quem sabe esquecido aí, numa situação. Talvez você viva um problema crônico que você não sabe como resolver. Talvez você veja pessoas sendo desumanas com você. Talvez até você mesmo diga, caramba, tem hora que eu tenho sido desumano. Talvez você veja você aí num círculo vicioso, repetindo as mesmas coisas. E Deus está te trazendo novas possibilidades, novas oportunidades. Jesus disse para aquele paralítico, levanta, levantar exige esforço, toma o teu leito e anda. Foi um grande desafio para uma pessoa que era paralítico. Não foi assim tão... Houve um grande desafio. Meu irmão, minha irmã, não sei qual é o desafio que você tem pela frente, o que é que te dá medo, o que te assusta. Eu quero dizer para você, pela fé, você vai conseguir. Você vai vencer isso. Nós vamos vencer a pandemia. Você vai vencer a Covid, caso ela já te acometeu. Você vai vencer isso. Você vai sarar, vai ter saúde. Deus tem algo novo para você. Então, por pior que seja o seu desafio, confie em Jesus. Olha para Jesus. Ouve as palavras de Jesus para você, porque você vai conseguir, com fé, com perseverança, com humanidade, com confiança, você vai conseguir. Que Deus possa te abençoar nessa hora. Nós oramos por você no nome de Jesus. Amém. Não desliga não, tá? Fica aí. Pastor Rafael Berigui vai servir a ceia para nós. Me perdoe.
Falei muito tempo, mas isso é saudade. Saudade de falar, né? Saudade de ver, saudade de ouvir, saudade de compartilhar. Fica na paz. Fica aí que pastor Rafael vai servir a Santa Ceia e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que seja um tempo de milagres agora que você vai participar da ceia. Fica na paz, Deus te abençoe rica e abundantemente. Porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Pegue o seu pedaço de pão aí, vamos orar ao Senhor, vamos consagrar ao Senhor esse pedaço de pão e participar. Então, com o pedaço de pão na mão, vamos orar, feche seus olhos, Pai. Nessa hora nós entregamos esse pedaço de pão nas tuas mãos e o abençoamos e consagramos. Esse pedaço de pão que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi moído na cruz do Calvário por todos nós, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E diante dessa palavra, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão por as vezes que nós faltou humanidade com as pessoas. Perdoa as vezes, Pai, que nós nos afastamos tanto disso. Às vezes as pessoas nos olham e não conseguem mais reconhecer que somos seres humanos. Nos perdoa. Nos perdoa, Pai, às vezes que nós não nos interessamos, às vezes que nós não nos importamos, especialmente nós que somos cristãos. Nos perdoa às vezes que nós não manifestamos a Cristo, o seu amor para com as pessoas, ó Deus. No nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, nos perdoa. Se tem algum pecado, meu irmão, que te acusa nessa hora, que acusa sua mente nessa hora, fale com Deus aí, peça perdão, se arrependa, fale com o Senhor, confesse. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda iniquidade. Então fala com Deus aí, peça perdão. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, Deus, e te pedimos, venha nos restaurar nessa hora, ao participarmos da tua Santa Ceia, que nós possamos ser renovados e fortalecidos pelo Senhor. Nós abençoamos esse pedaço de pão, confessamos nossos pecados e cremos no nosso perdão, em nome de Jesus. Amém e amém. Participe do pedaço de pão. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Pegue seu cálice. Vamos orar. Pai, nós consagramos esse cálice nas tuas mãos, Deus, o abençoamos. Cálice que representa o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por nós na cruz do Calvário totalmente. Cálice que representa a nova aliança que nós temos com o Senhor, uma aliança eterna, uma aliança verdadeira, uma aliança que tem muitas bênçãos para nós. E nessa hora eu te peço, então, de posse do cálice, e nos lembrando da aliança, te peço, enche meu irmão, a minha irmã do teu Espírito, nos renova, nos fortalece, que ao participarmos dessa Santa Ceia, que os sinais que são prometidos na tua palavra seguirão a pregação do Evangelho, possam acontecer na vida dos meus irmãos, que haja libertação, que haja cura, que haja renovo, que haja restauração, que haja saúde, que haja vida. Que a vida do Senhor Jesus, que foi derramada por nós, que é representada no sangue, venha encher a vida do meu irmão, venha encher as nossas vidas nessa hora e nos abençoar, Deus, fazendo com que nós venhamos a viver uma vida e vida em abundância. Assim eu abençoo esse cálice, abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a sermos mais humanos, que o Senhor nos ajude a sermos mais semelhantes a Cristo,
Que o Senhor nos ajude a termos mais empatia, amor, graça e misericórdia por aqueles que estão ao nosso lado, Senhor. Que o Senhor nos ajude a não olhar somente para o céu, para o Senhor, mas como a Tua palavra mesmo diz, nos ajuda a amar o Senhor acima de todas as coisas, mas nos ajuda a amar o próximo também, Senhor. Assim nós oramos, te pedindo que o Senhor venha restaurar a nossa humanidade, restaurar a imagem de Deus em nós, que o Senhor venha avivar a vida de Jesus em nós, para que cada vez mais nós possamos resplandecer Cristo nessa terra. Assim eu oro, abençoando a vida do meu irmão, da minha irmã, abençoando esse cálice, em nome de Jesus. Amém e amém. Participe do cálice. Aleluia. Diga aleluia. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Diga muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela cura, pelo milagre, pela bênção. Muito obrigado pela presença do Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Damos graças a Deus. Meu irmão, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.